hoje, em nome do banner Cidadania Sustentável, aqui no programa Pontuando, nós trouxemos algo sobre economia criativa, sobre economia solidária. E o que nós trouxemos aqui hoje é uma matéria, um trabalho de uma pessoa que você vai gostar de ouvir o que ela tem para falar, porque nós precisamos de saber como que funciona, como é que são as engrenagens dessa economia. Você que é o artesão, você que produz numa fábrica pequena, você que tem um trabalho individual, seja em qualquer área, seja na área da saúde, seja na área da indústria de transformação, seja um pequeno empresário, você precisa de se reunir com seus pares e você precisa de financiamento. Então hoje nós temos uma pauta muito interessante. Como esse banner é o Cidadania Sustentável, eu estou aqui em companhia, aqui no programa Pontuando, eu estou em companhia da Vanessa. Tudo bom, Vanessa? Tudo jóia. Tudo jóia. Vanessa, eu te fiz um elogio, você tá muito bonita hoje, eu acho que você... Hoje não, né? Estou sendo deselegante. Mas você parece que passou a maquiagem e tal, aí você ficou muito mais bonita que eu e o Hamilton. Isso é maldade com o senhor, hein? Mas isso é muito fácil também, né? Isso é muito fácil. Isso é fácil, para nós é difícil, né, Hamilton? Eu trouxe aqui exatamente o Hamilton Mendes Rocha, o nome dele está escrito ali embaixo, e eu vou falar um pequeno currículo dele. Então, cumprimento aí a Vanessa. Tudo bom, Vanessa? Tudo bem? Desculpa as brincadeiras aí, mas o que eu falei é verdade. O Hamilton, tudo jóia, tudo bem? Você está aqui conosco. Então, eu vou pedir licença para ler aqui rapidamente o que eu gostaria de introduzir e vou passar a palavra para a Vanessa para ela fazer uma introdução um pouco mais competente do que a minha, porque a Vanessa é do ramo, a Vanessa é da economia criativa. Vocês têm acompanhado nossos programas aqui, ela faz várias articulações nessa área, e eu vou deixar que ela introduza o Hamilton. E depois nós vamos deixar o Hamilton falar e só vamos tirar dúvida, eu, pelo menos, dúvida de lei. Tá ok? Então, licença um minuto. Olha só, gente, o nosso convidado, Hamilton Mendes Rocha, ele é formado em Sociologia pela Escola Fundação de Sociologia e Política de São Paulo. Ele tem projetos de pesquisa sobre economia solidária e projeto de pesquisa no ramo de bancos comunitários, que é o nosso tema central de hoje. Colaborou durante 2 anos para o Banco Comunitário da União Sampaio, do bairro Jardim Maria Sampaio, em Campo Limpo. Colabora como coordenador executivo da Rede Paulista de Bancos Comunitários e colabora com a Rede Brasileira de Bancos Comunitários e o Instituto E-Dinheiro. A nossa pauta é o seguinte: inovação social, bancos comunitários e moeda social. Olha bem, por que inovação social? Olha, nós estamos falando de economia solidária, a gente está falando de uma forma da gente reverter as situações que estão contra nós, e isso aí tem a ver com o território, tem a ver com um arranjo social, tem a ver com a nossa cidadania, tá? Tem a ver com a prática do banco comunitário, do banco social e das políticas públicas ligadas a isso e também da moeda. Bom, então a nossa pauta é cidadania, arranjo social, interpretação territorial, o que significa isso, moeda social, quais são as práticas que tem havido, banco social, o que tem havido, banco comunitário, políticas públicas que possam ser sugeridas e implicações para o nosso desenvolvimento local, as perspectivas e como a gente começa a dar esses passos, né? Então, eu deixei aqui algumas explicações do que seria cidadania, o que seria o arranjo social. Eu não vou falar sobre isso, não, eu vou deixar que a Vanessa faça essa introdução. Eu vou falar apenas o seguinte: para desenvolver a economia solidária, nós devemos pensar no financiamento das mesmas e na capacidade de compras e trocas. O real não é a única moeda em circulação no Brasil. Bom, as administrações públicas também podem colaborar. Tudo isso eu vou deixar a Vanessa introduzir e vou ficar aguardando a fala do meu amigo Hamilton. Agora nós já nos tornamos amigos, porque eu bati um longo papo com ele aqui anterior e vi que nós pensamos muito parecido, muito parecidos. Vanessa, passo a palavra a você, fique à vontade para fazer sua introdução e, ato contínuo, nós passamos a palavra ao Hamilton. Fique à vontade. Ok. Muito obrigada, José. Obrigada, Hamilton, também, eu aceite. Então, esse tema é muito interessante a gente trazer, né?
para o banner Cidadania e Sustentabilidade, que é uma coisa que merece ser mostrada, né? Essa prática dos bancos comunitários, da moeda social mesmo, que acaba que faz a gente repensar as nossas formas de trabalhar, a importância do coletivo, né? Para gerar mudanças de coisas que a gente acha que às vezes a gente não consegue, né? Muitas vezes a gente tem ali assim projetos evolucionários na mão e morre por detalhes, né? Basicamente porque às vezes a força do coletivo é fraca, né? A questão da maioria querer pegar a coisa pronta, não quer participar do processo de construção. Então, tem vários entraves, né? Que às vezes, quando a pessoa não está muito assim, certa da crença dela, do que pode acontecer, então não vai para frente. Porque a gente participa de um sistema muito forte e com uma história muito longa, né? E às vezes acaba nos cegando de possibilidades, né? E quando você vai pensar um projeto que sai um pouco disso, aí você chega em vários entraves, porque você não pode sair totalmente, né? Você não vai sair de repente. Isso não, muitas vezes não é possível. E a gente até usa um termo, né, atualmente, que são os projetos de transição, né? Você tem um desafio grande, só que ele não pode ser resolvido num projeto só. Ele tem que ser resolvido em pequenos projetos, né? Que no somatório se leva a uma transformação, que é o que eu acredito também quando a gente está trabalhando com a sociedade, né? Você não vai querer resolver a vida de milhares com um projeto só. Não tem jeito, porque aquilo vai bater em várias coisas. Então, assim, é muito curioso esse tema, porque a gente tem aí hoje acesso a muitas informações, né? Eu acho que aquele mito, né, da questão de prender o conhecimento, porque aí eu vou ficar melhor que o outro, isso já caiu por terra mesmo, e agora é a questão do agir, né? Aquilo que chega para mim, como é que eu vou absorver, como é que eu vou praticar, né? Se é bom, se é ruim. E aí cabe também a questão do senso crítico, valores, crenças, do meio que a pessoa está envolvida, né? Isso vai fazer diferença. Mas, por exemplo, dentro da prática, né? Por exemplo, você quer trabalhar com as coisas da sustentabilidade, e aí você se depara com longos obstáculos, porque você vive num sistema que, digamos, agora está tentando abraçar isso, mas, né, que não é da forma que deveria ser, mas você se bate em pessoas que falam assim, não, eu faço isso tanto tempo, vou continuar fazendo dessa forma, isso aí é muito novo, se der certo, você me traz aqui, né? Você acaba não tendo forças suficiente para avançar nessas coisas. Só que eu vejo um grau de esperança nisso tudo, que eu tenho percebido dessas comunidades mais alternativas, é que todo mundo que tem uma crença muito semelhante ou complementar estão se encontrando através das redes, né? E aí isso está ganhando força. Só não vê quem não está com foco em procurar por isso. Mas existem trabalhos de comunidades maravilhosos acontecendo, justamente para viver esses alternativos, né?
e, às vezes, provar que isso dá certo, né? Então, isso aí é uma esperança ativa, porque, lógico, que a ideia não é ruptura, a ideia é evolução, é evoluir. Você não vai apagar a história existiu, né? Você vai passar por cima. E, muitas vezes, o que você vê na atitude das pessoas é um processo cultural. Então, muitas vezes tem que ser respeitado também. Ter empatia por aquilo, né? Que senão você vai falar assim, nossa, mas isso não vai mudar nunca. Mas a cultura não se muda da noite para o dia, né? Então, queria que você falasse um pouquinho aí para a gente sobre esse seu conhecimento, né, das articulações do banco comunitário, como isso pode ajudar no desenvolvimento de um local, né? Em que grau a política pública, né, tem importância nesse processo e como que essas comunidades estão lidando hoje com essa prática. Tudo são coisas que vêm na minha cabeça que poderiam inspirar muitas pessoas, principalmente quem quiser começar algo nesse sentido, como, né? Como fazer isso? Porque o que a gente mais precisa é exemplos da prática, de como fazer. Então, eu deixo a palavra aí para você falar para a gente um pouquinho sobre isso. Obrigada. Obrigado, Vanessa. E Zé Roberto. Então, eu vou. É um assunto longo que talvez a gente não dê conta hoje da gente resolver, né? Porque tem vários conceitos aqui que estão colocados na mesa e a gente precisa tentar ordenar. O primeiro deles, que é importante começar, o que é economia solidária, né? Economia solidária é um sistema econômico alternativo ao sistema capitalista, certo? Ainda que conviva dentro do capitalismo, aonde não existe nem, digamos, patrão, num termo bem característico, e nem o lucro. Você vai falar assim, mas como assim, Hamilton? Uma sociedade que não tem lucro, não é possível isso. Ela é possível, já existiu. Em outros momentos, outras sociedades, antes do capitalismo, a sociedade se organizava de uma outra forma, e não era o lucro a base dessa sociedade. Hoje, a base da sociedade capitalista é o lucro. O que é o lucro? O lucro é você tirar da pessoa que está produzindo uma parte que é dela e cobrar algo além daquilo que vale aquele produto para uma pessoa que vai comprar. Então, eu tiro de duas fontes de energia, vamos dizer assim, de duas fontes produtivas, um dinheiro que, por mérito, não te pertence. Isso é o lucro. Tá? Tem muita gente que acha que o lucro é a coisa mais fantástica do mundo, a grande invenção da humanidade, mas é a pior. É ela que está produzindo desmatamento, é o lucro que está produzindo a pandemia, é o lucro que está produzindo a pobreza, é o lucro que está produzindo as desigualdades e as guerras, porque é justamente com esse objetivo de acumular riqueza em poucas mãos que eu produzo tudo isso. Então, é uma lógica irracional do ser humano que fica o tempo todo camuflado por uma cultura de, como é que eu posso dizer, de um falso bem-estar, né? Se eu tenho lucro, eu sou bem-sucedido. Se eu tenho lucro, eu arrumo um namorado ou uma namorada. Se eu tenho lucro, eu, sei lá, né? Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho minha família, eu tenho amigos e tal. Isso é uma grande mentira. E nós vimos isso, por exemplo, durante a pandemia, né? Onde tudo isso foi por água abaixo, todos esses valores foram questionados, né? Então, a economia solidária não tem o lucro, não visa lucro nas suas atividades. Não, mas então o que é? É um voluntariado? Não, a economia solidária é uma economia que tende a satisfazer as necessidades das pessoas que atuam nessa economia em relações de troca justas,
a preços justos. Preço justo não quer dizer barato, viu, gente? Às vezes é o contrário. Tá? Eu sempre dou o exemplo da Suíça. O salário mínimo na Suíça são 13 mil reais. Mas ninguém passa fome lá. Com 13, todo mundo paga, recebe os 13 mil reais e gasta os 13 mil reais. Né? Claro que tem um problema, né? Da onde que eles tiram todo esse bem-estar, né? Da onde eles extraem todo esse bem-estar, né? Mas não necessariamente solidariedade quer dizer voluntariado, e solidariedade quer dizer exploração, superexploração. É justamente o contrário. A solidariedade é para que tenha bem-estar, dignidade, cidadania, né? Esse é o fundamental. E nós vivemos numa sociedade hoje onde a solidariedade ela foi largada para trás, né? Na pandemia, isso apareceu como um novo paradigma, um novo entre aspas, né? Mas a essência do ser humano, até para viver de forma em sociedade, que é um ser gregário, ele não consegue viver sozinho, é a solidariedade. Só que o capitalismo, na sua ideia de lucro, de individualismo, toda a cultura do capitalismo é individualista, né? Desde do protestantismo, né, que se encaixou de forma quase simbiótica com o capitalismo, né, é uma cultura de que o progresso humano depende do individualismo, do indivíduo, né, e decorre todas as outras ações. E quanto mais avança o capitalismo, mais esse mote ele se agudiza, que permeia toda a sociedade, toda. Se você for na favela mais explorada que exista no Brasil, você vai encontrar o suprassumo do capitalismo lá. Você vai ver uma pessoa desempregada, sem auxílio, nenhum benefício social, com não sei quantos filhos, separado do marido, recebendo violência doméstica, não sei o quê, pagando 600, 700, 800 reais pelo aluguel de um barraco todo ferrado, para dar dinheiro para alguém que nem mora na favela e está explorando essa pessoa. Isso é uma forma de exploração absolutamente que gera mais desigualdade ainda, né? Isso é o capitalismo. Não, mas o capitalismo não é aquela, não é França, não é Inglaterra. Não, lá é uma parte do capitalismo. O capitalismo se desenvolveu numa parte em que considerou, em certa medida, um certo desenvolvimento social. Então, no embrião do capitalismo, esse desenvolvimento social existiu, mas às custas de outras nações, de outros territórios que tiveram que deixar o seu lombo, digamos, para que isso pudesse se desenvolver. Senão seria impossível, porque o nível de contradição é muito grande entre o benefício de alguns e a exploração dos outros. Arrebentaria esse sistema, né? Não é à toa que durante todo o período do capitalismo, ao longo da história do capitalismo, nós tivemos histórias subsequentes de revoluções, de tentativas de destruição do sistema capitalista. Só para a gente ter uma referência histórica, mas no dia a dia, a questão principal é de que o individualismo é o que marca e o lucro é o que marca o sistema capitalista. A economia solidária ela é uma economia necessária, não é uma economia ideal. Ela é uma economia necessária. Por quê? Sem a solidariedade, hoje, no dia de hoje, nós não conseguimos dar conta. Né? A Vanessa mesmo falou, nós não conseguimos dar conta dos problemas que a gente tem. Eu vou dar um exemplo. Né? O Sebrae, por exemplo, ele propõe o empreendedorismo individual. Né? Ele fala do empreendedorismo individual e promove a construção de empresas individuais. Esse indivíduo ele tem capacidade, formação, talento, dom para a comunicação, para a venda, para a gestão, para o marketing, para a produção, para a cobrança, para sei lá, para tudo que possa envolver qualquer cadeia produtiva, ou até para vender pipoca. Se ele tiver que vender pipoca, ele vai precisar de um conglomerado de coisas, vai precisar do milho, vai precisar do gás, vai precisar do azeite, tudo isso ele precisa de outras pessoas solidárias a ele para ele poder realizar o seu empreendimento. Quando eu digo solidárias, quer dizer a um preço justo, a um preço que esse pipoqueiro possa comprar o milho, que ele possa vender e possa ter uma renda, produto do seu trabalho, digno. Se não é digno, não está valendo. Nós estamos tendo uma diferença muito grande. Então, essa coisa do empreendedorismo individual, na verdade,
eu sempre digo, isso há muito tempo, antes dele chegar aqui no Brasil, quando aconteceu na Espanha, na época que eu morei lá, só fazendo um parênteses, eu dizia que a gente estava produzindo operários de gravata, que era um monte de gente que saía do mercado de trabalho, que não tinha como entrar no mercado de trabalho como trabalhador, botava uma gravata e ia virar empreendedor. Só que ele morria de fome igual ou pior que o trabalhador, porque o trabalhador, alguns ainda tinham direitos, né? Direito à aposentadoria, direito a fundo de garantia, direito a 13º, direito a férias, e o PJ, o empreendedor, não tem direito a nada disso. Então, nós estamos regredindo, e outra, né? Ele é responsável por tudo que ele faz. Não tem ninguém que se responsabiliza por isso. O trabalhador não é assim. O trabalhador ele trabalha na fábrica ou na empresa, o que for, e uma parte da responsabilidade é do empresário. Aqui não tem responsabilidade. O empresário contrata esse terceirizado, esse PJ, e a responsabilidade é toda do PJ, né? Inclusive, legalmente. Ele é protegido legalmente para poder fazer essa barbaridade. Então, nós estamos numa situação, e isso é uma coisa que tem muito a ver com a economia solidária. Por quê? Só a relação solidária entre os trabalhadores, mesmo trabalhando individualmente, é que vai garantir um regime de justiça e de cidadania ao redor daquela cadeia produtiva, né? Então, isso é uma grande diferença entre o sistema capitalista e a economia solidária. Tem um outro componente muito importante da economia solidária que se chama autogestão, né? Eu trabalhei em várias empresas, eu imagino que os companheiros aqui também. Quando você vai trabalhar numa empresa, quem que manda? Né? Aquela velha frase. Quem paga, como é que é? Quem paga é quem manda. Quem paga, manda. Ou, não sei como é que é, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pronto, acabou. Essas são as relações, né, trabalhistas no Brasil. Não existe democracia. Na economia solidária, não existe isso, né? Nós estamos falando de um sistema de democracia direta entre todos os trabalhadores decidindo sobre o futuro daquela empresa. Você fala assim, mas vai dar errado, porque o trabalhador não sabe dirigir, só empresário. É mentira. Quem dirige hoje a maioria das empresas são os trabalhadores. Você pode ter um trabalhador mais formado ou menos formado, mas quem decide é o trabalhador, não é o dono da empresa. O dono da empresa, em geral, sabe muito pouco daquilo que faz, independente do setor. Independente do setor. Eu acabei de ver o velho da van hoje na TV Bandeirantes dizendo, não, porque eu sou um trabalhador. O cara é um especulador, esse cara tem um nome isso, como é que chama? Ele é atravessador. Ele traz material da China. Ele não produz nada, absolutamente nada. E está se expandindo graças ao apoio do governo Bolsonaro, né? Senão ele não teria expansão. Não porque a economia do Brasil está melhorando, é porque ele se aliou ao que tem de pior nesse país e está tendo benefícios por conta disso. Enquanto isso, tem um monte de comércios, pequenos comércios, tanto da economia solidária como da economia formal, que está fechando, que está falindo. Mas não porque seja menos ou mais inteligente do que o velho da van, é porque ele não tem apoio do governo federal, não tem verba do BNDES, os bancos não dão empréstimo e assim por diante, né? Então, a crise produzida pelo sistema faz com que, inclusive os empresários, pequenos negócios, não consigam ir para frente. E aí que a solidariedade tem uma importância muito grande, porque é justamente a possibilidade de você juntar um pequeno empreendimento, um pequeno comércio com outro pequeno comércio, criando uma cadeia de valor, né, de consumo interligada, é o que pode garantir que esses pequenos comércios, pequenos empreendimentos não morram. E aí que o trabalhador pode entrar, porque ele sabe fazer as coisas, como parte desse processo produtivo, mas também de ganho, certo? Não é sempre o empresário que ganha, aí o trabalhador também ganha. Então, a autogestão e a democracia são sistemas dentro da economia solidária. Democracia não é o voto de 4 em 4 anos, é a participação direta nas decisões dos empreendimentos. Então, isso é uma grande diferença. Inclusive, aí vocês me desculpam, em relação à economia criativa. Por quê? Está todo mundo falando de economia criativa, né? Assim como está falando de economia solidária. Mas a economia criativa, ela, pelo menos o que eu entendi até hoje, ela está muito voltada a empreendimentos que estão ligados ao mundo da arte, por exemplo, da cultura, né? Aí a pergunta que eu faço é, esses empreendimentos, eles são regidos por um sistema democrático, de autogestão, em que todo mundo ganha igual e tudo mais? Às vezes não. Às vezes você monta um empreendimento, inclusive com recurso público, mas que você ganha mais do que o cara que está trabalhando para você. Aí você está dentro do mesmo sistema de exploração que qualquer outro
né? E aí temos vários exemplos, né? De produtoras de cinema, produtoras de vídeo, canais de televisão, que não tem nada de economia solidária, né? É criativa, entre aspas, mas está criando a exploração de uma pessoa sobre outra do mesmo jeito, né? Então, a gente precisa ter essa diferenciação entre uma coisa e a outra. Bom, aí eu tenho que falar, vou ver se dá tempo, né? Acho que tem que dar, que eu vou começar agora, vou começar a falar de banco comunitário. Banco comunitário, o que que é? Ele está dentro dessa ideia de economia solidária, portanto, não prevê lucro, não prevê exploração de uma pessoa sobre outra, né? E o nome já diz, é comunitário. O que quer dizer isso? Quem decide sobre os destinos do banco é a comunidade. Esse é o primeiro grande diferencial, de forma democrática, participativa, tá certo? Isso não quer dizer que não tenha gente que trabalhe mais que outros dentro do banco, né? Que a gente já sabe que isso existe, né? Falar, pô, só eu que vou na reunião, não sei o quê, né? A reclamação que todo mundo faz. Isso existe porque as pessoas estão mais ou menos envolvidas no projeto. Mas o nível de decisão precisa ser o mais democrático possível, né? Para que todas as pessoas que estão envolvidas no banco decidam sobre os destinos do banco. E tem várias coisas importantes que um banco comunitário tem que decidir. Para quem dá crédito, como vai fazer para gastar o dinheiro que recebeu, por exemplo, dos juros ou das taxas que arrecada, né? Tudo isso tem uma diferença muito grande de um banco convencional. Banco convencional, por exemplo, quem que decide sobre o lucro do Banco Itaú? São os donos do Banco Itaú, né? Tudo bem, tem a assembleia de acionista, mas a maioria, quem é o acionista majoritário? É ele que manda, né? Quem tem a porcentagem maior ali. E é ele que decide qual é a linha de atuação do banco. Para quê? Para beneficiar a ele. E o conglomerado de bancos, né, que se organizam, eles se organizam em classe. Né? O que eles fazem? Eles ditam a política monetária no Brasil. Né? Então, isso já é uma grande diferença entre o banco convencional e o banco comunitário. Bom, aí eu preciso dizer assim, tudo bem, Hamilton, gostei dessa ideia, como é que eu faço para montar um banco comunitário? Bom, primeiro a gente tem que entender o que a gente faz com o nosso dinheiro, para entender por que dá para montar um banco comunitário. Porque a primeira coisa que precisa ter um banco é dinheiro, basicamente. Basicamente, fala assim, bom, mas aqui a comunidade não tem dinheiro. Eu acabei de fazer uma reunião sexta-feira, aqui em Santos, né, no Morro São Bento, que é uma comunidade muito pobre, eu diria empobrecida, né, assim como em Jacareí, uma semana antes, na segunda-feira passada também. São comunidades empobrecidas, né, com casas de madeira, barracos, sem asfalto, sem luz, sem água, tudo isso, né? E aí você fala assim, e você vem aqui falar para montar um banco comunitário, meu? Tá de brincadeira, né, meu? Você tá tirando da nossa cara. Eu falei, não, eu vou mostrar para vocês, foi incrível isso, vou mostrar para vocês como vocês têm dinheiro e o que vocês fazem com o dinheiro. E é esse dinheiro que precisa ficar na comunidade, né? Eu dei o exemplo do cartão de débito. E eu fico realmente surpreso toda vez que eu pergunto isso. Porque aqui, agora, no programa, não dá para perguntar, somos poucos, não dá para servir como estatística, né? Mas numa comunidade que reúne 10, 15, 20 pessoas, a minha pergunta era: quem não usa cartão de débito ou de crédito? Quem não usa? Que eu queria ver, né? Se todo mundo é pobre, todo mundo levanta a mão, certo? Porque ninguém tem dinheiro no banco, né? Não é assim? Não é essa a lógica? Pois não é isso que acontece. Todo mundo tem cartão de débito ou de crédito. E aí eu tenho informação, tenho dado, né? A Associação de Cartões de Crédito do Brasil diz que no ano 2021 foram gastos mais de 2 trilhões de reais usando cartões de crédito. O PIB brasileiro são 4 trilhões, tá? Para a gente saber, ter uma noção de dimensão do que é isso. Então, a metade do PIB, vamos dizer assim, do que foi movimentado de dinheiro no Brasil, que é mais do que isso, foi movimentado com cartão de débito e crédito. Pois bem, o que acontece com o cartão de débito e de crédito? Toda vez que você usa, você gera uma taxinha, né? Uma taxinha. O sistema financeiro. O dono da bandeira de cartão, que não são muitos, né? É o Mastercard, é o Elo, é o Visa,
Isso. E para de contar, deve ter 2 ou 3 mais que isso. Então, todo o dinheiro movimentado no Brasil inteiro, desses 2 trilhões, tem uma taxinha. Né? Quanto que é essa taxinha? Essa taxinha varia entre 2% e 5% ou 6%. Tá? Muito se a gente alto. se a gente pensar em 2 milhões, eu não vou falar 2 bilhões, porque a minha calculadora não cabe essa quantidade. Se eu botar 2 trilhões aqui, ela vai dar erro. Mas se forem 2 milhões, multiplicado por 2%, nós estamos falando de bobeira, de 40 mil reais de uma movimentação de 2 milhões de reais. Só que 2 milhões de reais, uma comunidade de 100 mil pessoas, um bairro, uma cidade de 100 mil pessoas, faz isso diariamente. E nós damos de presente, eu mostrei para eles quanto que eles dão de presente, eles entregam assim no final do ano, como os reis magos dão para o banqueiro. E aí eu mostrei para eles que eles não eram pobres, que eles eram empobrecidos. Eles tinham um processo de expropriação do que era deles, do que foi ganho com muito suor e lágrima, né? E que vai para o bueiro. E é muito dinheiro, muito dinheiro. Então, o banco comunitário, né, a rede de bancos comunitários, tem um sistema de pagamento, né, um meio de pagamento, que permite você fazer pagamentos em todos os estabelecimentos que forem filiados, vamos dizer assim, né, como se fosse um clube, que permite que, em vez de você dar o dinheiro para esse banqueiro, você mande esse dinheiro para o banco comunitário. Então, isso já é uma fonte, né? Essa taxinha, só esse elemento, já é uma taxa que vai para o banco comunitário, e isso gera esse dinheiro para o banco poder emprestar para a comunidade. Porque daí vem o segundo problema. Eu estou falando, estou dando exemplo que não são meus, não são teorias, né? São práticas. Né? Então, conversando com essa comunidade, falando da questão do crédito, que o crédito é muito caro no Brasil, os juros são altíssimos e tal, que todo mundo fala. Quando eu falei que o Banco Comunitário pode cobrar, no máximo, 3% de juros por mês, uma senhora se levantou, eu não acreditei quase, juro que eu não acreditei. Não é possível. Né? Mas eu vou relatar aqui para vocês. Né? Não é conversa de botequim. Ela me disse que ela fez um empréstimo num banco de 7 mil reais e o banco fez um contrato com ela em 80 meses para ela pagar 550 reais. Eu fiz as contas. São 44 mil reais que o banco vai ganhar dessa mulher, que é uma pobre senhora, que, no melhor dos casos, recebe uma aposentadoria de R$1.000. Metade do salário dela vai para um banqueiro, gente, durante 80 meses. São não sei quantos anos. Isso é roubo. Assalto. É um assalto. É a única mulher? Não, gente. Quando você vai para um agiota, que é uma realidade, cada dia que eu ando, eu descubro mais, ambulantes de São Paulo, agricultores do Vale do Ribeira, e tudo quanto é canto tem agiota, né? Os caras cobram 30% ao mês de juros. E se você não devolver o dinheiro no mês seguinte, né, você paga a multa por dia. Por dia você tem que devolver um dinheiro que não entra no ativo da dívida. Você não consegue reduzir a dívida, que é o que acontece no Brasil. Né? Os juros da dívida do Brasil é um juros eterno. Você nunca acaba de pagar. Dívida pública, né? O tal da dívida pública. Você nunca acaba de pagar. E só ganha, porque não acaba, não vai acabar nunca. Ninguém vai falar, não, vamos acabar com isso aqui, não paga mais, acabou. Não. E aí os juros, quanto aumenta os juros, aumenta a dívida. Né? Bom, isso acontece com o trabalhador no dia a dia. Então, boa parte do salário do trabalhador, boa parte do pouco que ele ganha, mesmo que ele esteja fazendo o bico, receba em dinheiro aquilo, ele manda isso para o sistema financeiro. E quanto mais bancarização, pior, porque você fica mais atrelado. É uma espécie, eu chamo isso de um novo sistema escravagista no Brasil. Porque você não pode fazer nada, você não pode sair desse sistema. Para você conseguir uma carta de alforria, você tem que parar de usar esse dinheiro. Né? E quando o dinheiro for digital, não tem como sair. Pior ainda, está aí o Pix, grande solução, mágica.
para esse tipo de coisa. Primeiro, eles dão um docinho de graça. Como que se vende droga nas portas das escolas? Você sabe como é? Eles dão de graça, gente. Pix é a mesma coisa. Pix é a mesma coisa. Então, esse sistema financeiro, a gente desenhando isso para as pessoas, elas percebem que uma boa parte desse dinheiro pode ficar na sua mão através do Banco Comunitário. Então, o Banco Comunitário ele é um mecanismo da população de poupança solidária. Nada mais que isso. Por quê? Não é um dinheiro que vem do céu, certo? Que vem de um lugar desconhecido, que entra para a comunidade e fica na comunidade, porque tem um banqueiro bonzinho. Não existe isso, gente. É a própria comunidade que, reunida, tá certo? Faz a sua poupança e coletivamente consegue o efeito que quer. Então, por exemplo, né, falando com essa mulher e falando com a própria comunidade. Naquela comunidade que acho que tinha 10 mil pessoas, eles conseguiam economizar por mês R$160 mil. R$160 mil você compra uma casa. Cada mês você tem uma casa nova em condições, com eletricidade, sanitário, saúde, sabe? Uma casa com saúde, telhado, placa solar, tudo em cima para você ter uma casa decente para aquela comunidade, com água, com chuveiro, com fogão, com tudo. Não, o fogão você vai ter que comprar à parte, mas a estrutura da casa é uma casa sadia, que não tem fio sobrando, não tem, né? Tá tudo organizado. Você pode até ter uma casa e meia, vamos dizer assim, porque o preço de uma casa, a gente está até fazendo um estudo sobre isso, melhor, assim, apertando R$100 mil. Então, sobra ainda 60 para a próxima casa. Né? Se cada mês você guarda esse dinheiro dessa comunidade de 10 mil, em breve, essa comunidade inteira pode ter casas em condições. Você pode ter um bairro legal, você pode ter uma cidade legal, né? Com a economia de dinheiro. Se você fizer... O que aconteceu em Fortaleza, né? Exatamente. Fortaleza foi um bairro que eles se deram conta de tanta miséria que eles levavam, eles se deram conta de que o dinheiro estava espirrando para fora, então eles resolveram colocar dentro da comunidade. Então, isso, a ideia do banco comunitário. Aí nós vamos falar da moeda social. O banco comunitário, ele emite uma moeda social. Para que serve essa moeda social? Eu sempre comparo a moeda social a uma quermesse, certo? Você compra uma fichinha, vai na quermesse e gasta aquela fichinha para comprar o cachorro-quente, o pinhão, a cocada, os doces que tiver lá, né? Curau, o que tiver. Esse dinheiro ele só pode circular na quermesse. Quem se beneficia? Os comerciantes da quermesse. Se o comerciante não fizer isso e tiver um bar, um boteco lá do lado, o que vai acontecer? As pessoas vão sair da quermesse e vão beber lá no boteco. Então, o comerciante daquela quermesse deixa de ganhar o dinheiro com a sua própria população. Então, o cara veio na quermesse, mas compra no bar da esquina, fora da quermesse. Isso empobrece o comerciante. Se empobrece o comerciante, existe menos renda local e menos desenvolvimento. Certo? É o que está acontecendo no Brasil. O governo começa uma produção, o petróleo é nosso, só que quem explora esse petróleo é de fora e esse dinheiro vai para fora. A cadeia produtiva desse petróleo vai para fora. Isso gera empobrecimento, porque daí fecham todas as empresas. No comércio local... O que é exportado não padece de imposto. Pois é, nem vou falar disso, porque isso é outro assunto também, né? A questão do imposto. Por exemplo, os bancos convencionais, durante a pandemia, tiveram lucro de 21 bilhões de reais. 4 bancos, só 4 bancos, os 4 principais bancos. Itaú, Bradesco, Santander e acho que o Banco do Brasil, se não me engano. 21 bilhões de lucro no ano 2020, que estava todo mundo parado. Foi o único setor que teve benefício. O único setor, não teve, e o setor médico, claro, privado. Né? O resto foi para as cucuias. Acabei de ver a notícia, o comércio varejista teve 1% negativo no ano de 2021. Isso que quer dizer? Isso quer dizer que não é que não tem dinheiro, isso quer dizer que o dinheiro está indo parar num lugar só, que são os bancos. O que as pessoas fizeram quando elas receberam o primeiro auxílio emergencial em 2021? Pagaram dívida. Não foi comida que elas compraram, pagaram dívida. Quem se beneficiou do auxílio emergencial que o Magnânimo fez?
Pagar para banco. Deu dinheiro para banco. Ele capilarizou o dinheiro e falou, paguem. Aí os caras foram lá e pagaram. É um sistema mais desonesto de desvio de dinheiro. E a pessoa não tem benefício nenhum sobre isso. Ela vai lá pagar a dívida, correndo, porque eu mesmo, eu fui... Assim, eu peguei Covid, no dia seguinte que eu estava recuperando, tinha uma ordem judicial de embargo de um automóvel para uma dívida que eu tinha que pagar. Eu tive que sair correndo, pedir dinheiro emprestado para todo mundo para pagar essa dívida. Para quem? Para um cara que concentra muita grana com imóvel. E você pagou com juros, né? Puta que pariu. Desculpa, né? A quantidade de juros que eu paguei. Me obrigou a falar um palavrão. Porque é um absurdo. Eu paguei 2 vezes o que eu devia, tranquilamente, com o aval do juiz, com o aval de todo mundo, né? Porque é todo mundo compinchado. Então, o banco comunitário, ele inverte o relógio, o ponteiro do relógio. Ele começa a ir no sentido contrário. Pensando em quem? Pensando na comunidade. Então, pera lá, nós vamos fazer de outro jeito. Nós não vamos mais pagar aluguel, nós vamos comprar casa, nós não vamos mais pagar água, nós vamos ter uma cisterna, nós não vamos pagar mais luz, nós vamos ter placa fotovoltaica, tá certo? E vamos parar com essa bandalheira, não só das privatizações. Aí você fala, não, mas você está privatizando, isso tinha que ser estatal. Também acho que tinha que ser estatal. Só que para isso você tem que ter força política organizada para fazer esse combate. Né? Enquanto você não tem, você faz o quê? As pessoas continuam dando dinheiro para banqueiro, continuam dando dinheiro para estelionatário. Não acho que nós temos que parar de fazer. Nós temos que eu não acho que é privatizar, não, porque isso aí é da comunidade. A ideia da estatal é ser do país. E aquilo que você tem em comunidade é da comunidade, então não está privatizado. Exatamente. Está sem o poder público, né? Está sem o dinheiro. Dinheiro e essa coisa do do poder público, a gente pode discutir na teoria, mas quando você vai lá na ponta, quando você vai lá na ponta e fala do poder público e fala da mediação política, da representação política disso, a resposta é unânime. Nenhum deles nos representa. Nem o advogado, nem o juiz, nem o deputado, nem o vereador, nem o prefeito, ninguém. Nem a OAB. Você pode ter um mais à direita, um mais à esquerda, mas não é isso. Uma coisa impede a outra de se realizar o que precisa ser realizado. Né? Por exemplo, eu fui numa ocupação, né, e depois de ir para a ocupação, por desgraça minha, eu fui parar na prefeitura para falar com um secretário lá que queria ouvir a proposta de banco comunitário. O cara fala na minha cara de que a ocupação vai ter reintegração de posse. Assim, tanto faz as famílias que estão lá, o que elas precisam, o que elas não precisam, vai ter. É um partido que está controlando, tem que invadir aquilo lá. Acabou, isso é a posição da prefeitura. Né? Como que você pode dizer que esse órgão representa o anseio daquela comunidade? E ele é um poder público. E ele é o tal do política pública, é o tal do poder público. Né? Eu não sou contra que tenha um Estado, eu sou contra que seja essa bandalheira que está aqui agora. Eu acho que precisa ser modificada. Para isso, precisa ter povo organizado. E dos instrumentos... Me permite só uma... acabar. Um dos instrumentos desse poder público, desse poder comunitário, é o banco comunitário. Mas manda bala. Não, o que eu quero falar é uma coisa até que seria em off. Mas, por exemplo, você lembra daquela comunidade de Pinheiros que tinha capela, que tinha lugar de saúde lá? Como é que a gente chama o lugar de saúde? UBS e tal. Tinha arruamento, tudo feito pela comunidade, e houve uma reintegração de postos para uma massa falida, que era de um cara aí que eu não me lembro mais o nome agora. Aquilo ali, e eles bateram nos caras, botaram os caras para fora, jogaram geladeiras dos caras fora. Aquilo ali foi um massacre. Aquilo ali foi quase a mesma coisa que aconteceu com judeus lá na época da Alemanha nazista. É o que acontece com a Palestina hoje. É o que acontece na Palestina. O que acontece na Palestina. O cara vai lá, tira o sujeito dentro da casa dele, a casa é dele, ele nasceu ali, e rebenta tudo e toma posse da terra dele. Quer dizer, se a comunidade... É isso que você está falando. Se a comunidade não puder reagir, mas fala isso, senão eu vou te tomar tempo. Diz aí. Não, essa comunidade que você falou é o Pinheirinho? Pinheirinho, São José dos Campos? Então, essa comunidade que eu estou falando é o resultado do Pinheirinho, é o que sobrou do Pinheirinho em outra comunidade. Vai apanhar de novo. Fizeram isso outra vez. Uma ideia.
vão fazer isso outra vez. Ainda não fizeram. Meu Deus do céu. Aquilo Você foi vê muito como é que dolorido, isso é. viu? Então, então, bom, voltando aqui à questão do banco comunitário. Então, primeira base, digamos, fundamento do banco comunitário é a poupança solidária entre as pessoas da própria comunidade. Tem um outro instrumento que também é importante, básico para o banco comunitário, que a gente chama de fundo rotativo solidário, que é um sistema de poupança coletiva. Todo mundo coloca a mesma quantidade de dinheiro num balaio e esse dinheiro vira um fundo de crédito e aí ele é emprestado. Pode ter um fundo de crédito para produção, pode ter um fundo de crédito para consumo, pode ter um fundo de crédito para agricultura e assim por diante. E é a própria comunidade que gestiona esse dinheiro, né? A gente sempre recomenda que esse dinheiro seja guardado no banco comunitário, que daí você evita, né, de gastar esse dinheiro e dar dinheiro porque isso gera uma taxa bancária, né? Não sei se vocês sabem que os bancos cobram taxas de todo tipo, né? Taxa de manutenção da conta, depois taxa de não sei quanto, depois taxa de não sei quanto. E tem uma conversa muito interessante, que é a questão da poupança, né? Tem muita gente que fala assim, não, mas no banco comunitário não rende dinheiro, porque não rende, ele não pode render. É proibido por lei que o banco comunitário tenha rendimento de dinheiro, ele não pode capitalizar dinheiro. Tudo bem. Aí você fala assim, bom, então não vou guardar dinheiro no banco comunitário, vou guardar o dinheiro na poupança num banco convencional. Só que o dinheiro da poupança do banco convencional, o que você gera de dinheiro ali é a mesma quantidade ou menos do que você paga de manutenção da conta para o banco. Então, sai elas por elas. Ele te dá lá os juros, mas ele te tira em comissão. Então, esse dinheiro pode ser guardado tranquilamente no banco comunitário. Tem uma conta lá, reserva, põe o dinheiro lá e esse dinheiro vai servir para que a comunidade possa emprestar entre a própria comunidade. Claro, só participa do fundo quem coloca dinheiro, né? Mesmo que tem um exemplo, né, de umas senhoras, mulheres de Mossoró, que montaram um banco sem saber que era um banco, né? Elas começaram a juntar R$ 1 por semana, cada uma, né? Foi juntando R$ 1 e aquilo foi criando um fundo. Aí foi aumentando o fundo, número de pessoas, pá. Hoje, elas estão emprestando para comprar moto, geladeira, na comunidade. Então, virou um banco, né? Entre elas, administrado por elas, né? Gerido por elas, com critério delas, com regimento delas. Né? Esse é o exemplo concreto de auto-organização, né? E que não é tão complicado de se fazer. O banco comunitário é a mesma coisa que o banco social, porque tem aquela ideia das pessoas que têm dinheiro em reais, que fazem um fundo e empresta a juros baixos de menos de 1% ou um valor lá ao ano. Então, não é a mesma coisa que o banco comunitário, não, né? Não, o banco social, como esse nome, eu não conheço. Eu conheço o fundo rotativo, né? Não sei se eles dão esse nome de banco social para o fundo rotativo, que é isso que você acabou de dizer. Todo mundo junta uma grana e lá esse mesmo fundo ajuda as pessoas a emprestarem. Eu nunca ouvi falar... Eu li uma definição aqui que estava chamando isso aí de banco social. E eu pensava que o banco social era o banco comunitário. Não, o formato que você está falando é de fundo rotativo, que eu entendo por fundo rotativo. Se você for procurar, você vai ver que é a mesma atividade, o mesmo tipo de atividade, que está reconhecido por lei, né? Não está dentro do sistema financeiro brasileiro, mas você pode fazer, você pode produzir isso, né? E é diferente do banco comunitário, porque o banco comunitário pode fazer microcrédito, pode emitir uma moeda própria, nesse caso, para essa coisa que eu falei do fortalecimento do comércio local, geração de renda e assim por diante. Então, basicamente, é isso que nós temos. Eu não sei, claro, a gente pode falar muita coisa, mas estruturalmente... Eu queria falar só um pouquinho de moeda social. Ela pode ser impressa, compra dentro da comunidade, só para o pessoal entender que eles podem montar o banco comunitário, fazer uma poupança entre si, ter o dinheiro, compra, e que depois isso reverte em reais. Só para a gente fazer o fechamento dessa ideia, que é a proposta do programa hoje. Tá. A moeda social é uma moeda emitida pelo Banco Comunitário. Ela pode ser de papel, como pode ser virtual. Virtual, ela é mais ou menos como isso aqui que eu vou mostrar para vocês.
Peraí. Vou mostrar para vocês que a Rede Brasileira de Bancos inventou uma moeda social eletrônica, que é chamada de e-dinheiro. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Talvez eu caia aqui, gente, só para... Você vai tentar compartilhar? Eu vou... Estão me vendo aí, né? Então, Vou inclusive, ver se eu seu entro som nos melhorou dois, né? muito. Se vocês vão deixar. Aí depende da autorização de vocês. Já dei autorização aqui. Pronto. Agora vai. Tá. Aí eu vou compartilhar aqui numa outra tela. Tá, eu vou dar permissão aqui para você compartilhar. Tá. Vocês desculpam eu estar fazendo esse alvoroço aqui, tá? Não, tá certo. A gente quer mais é ver mesmo. Hoje em dia a gente tem a tecnologia, tem que usá-la, né? A gente não está numa TV aberta aí fazendo show e programa bonito, a gente está trazendo informação. Então vamos lá. Esse aqui é o e-dinheiro. É a moeda social dos bancos comunitários. Todos os bancos podem participar, todos os bancos comunitários podem participar disso com a sua própria moeda social. Certo? Então, se o banco comunitário criar uma moeda de papel, ele pode ter a moeda de papel, que ele usa no comércio local e tudo, ou a eletrônica. A eletrônica tem várias vantagens. Eu vou tentar mostrar resumidamente para vocês. Eu vou entrar na minha conta. Não é tão difícil. Pronto, eu estou aqui. O que eu posso fazer com essa moeda social? É um meio de pagamento, como qualquer outro desses aplicativos que tem, com uma diferença. A taxa que é gerada daqui, ela vai para o banco comunitário. Essa é a grande diferença. Ela não vai nem para o PicPay, não vai para o Bradesco, não vai para o Itaú, não vai para o Nubank. Ele vai para a comunidade que ele... Por exemplo, eu sou cliente do banco Paulo Freire, que é da cidade de Tiradentes, na periferia de São Paulo. Tudo que eu fizer aqui que gerar uma taxa vai para esse banco. E aí esse banco vai poder decidir o que vai fazer com a taxa. Claro que, se a gente não tiver um número grande de pessoas, as taxas que são geradas é muito pequena, porque eles não cobram muito dinheiro, nem podem. Né? Não é para cobrar, sei lá, trocentos reais aí com todo mundo. É para ter um fundo, né, modesto de reserva para poder fazer a operação de crédito. Só que você pode ver o teu extrato, né? Eu estou pegando aqui, por exemplo, né? Aqui faz todas as transferências e tal. Posso transferir dinheiro para alguém através de QR Code, CPF, CNPJ ou número da conta. Posso tirar dinheiro da minha conta em moeda social e transferir para uma conta convencional, de um banco convencional, Banco do Brasil, o teu banco convencional. Eu tiro daqui e ponho lá. Claro, a gente não quer que faça isso, mas a gente tem esse dispositivo. E aí, quando tem esse dispositivo, você paga uma taxa de estar saindo no sistema. Essa taxa vai para o banco comunitário. Pode pagar boleto, né? Você pode pagar boleto por leitor de QR Code, por exemplo. Agora apareceu o leitor aqui. Deu tilt. Deu B.O. Isso acontece nas melhores famílias, né? Hamilton. Oi. E o valor da moeda social para a moeda convencional é o mesmo peso, né, de valores, né? Por lei. Nós estamos obrigados a ser o mesmo preço. É 1 para 1. R$1, um preço é uma moeda social. O real desvaloriza em relação ao dólar, o nosso também desvaloriza.
O real desvaloriza em relação ao euro, a nossa desvaloriza também. Tá? Uhum. Vai colada ao real. Tá? Sim. A moeda desse banco aí, como é que chama? É Freire? Exatamente, é Freire. Freire. Então, se você tem 80 freires, você tem R$ 80 conversíveis. Exatamente. Eu tenho Tá. 7,98 Paulo Freire aqui, Freires aqui. Uhum. Aí, se eu quiser resgatar, tem uma regrazinha. Você não pode resgatar menos de R$ 20. Eu não poderia fazer o resgate agora desses 7,98. Tem que ter até R$ 20 para poder resgatar. Aí eu em cima resgato, desses 20, você paga uma taxa. eu pago uma taxa de 1%. Então, eu tenho que 1% de 20 é 20 centavos, né? Exato, 20 centavos. Então, eu faço uma transferência de 20 com 20 centavos. R$ 20,20. E aí, na minha conta final, vai ter R$ 20 ali, que eles retiveram os 20 centavos. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí, o que mais dá para fazer? Uma coisa muito legal para o comércio local, que é o QR Code. Né? Você bota o QR Code na parede do teu comércio e aí você passa o celular na frente do QR Code e já faz o pagamento na hora disso daí. Né? Isso é muito interessante para a comunidade, né? Principalmente no momento que nós estamos vivendo. Você tem a poupança, por exemplo, aqui, ó. Então tem chama de metas, né? Você guarda aqui, guarda o dinheiro aqui num um fundo rotativo, por exemplo, né? E eu posso fazer carga de celular, recarga de celular e outros serviços. Alguns deles bastante polêmicos, mas dá para fazer. Então, Spotify, PlayStation, tudo isso são, digamos, serviços que você pode pagar com a moeda social. Né? Então, recarga de celular, está aqui as companhias, e você faz a recarga do seu celular diretamente. Isso aqui é um convênio muito importante. Pois é, o Hamilton, a Magazine Luiza recebia moeda social num determinado local aqui no Brasil. Exatamente. Isso é vantajoso? Maricá. Maricá? É vantajoso para quem? Para ela. Tem algumas vantagens. Para ela, com certeza. Né? Mas era vantajoso para o sistema de dinheiro, para o sistema do Banco Comunitário local? Era, porque gerava uma taxa importante que é para o banco. Né? Entendi. Mas e da Vivo e daí? Mas eu não advogo da mesma opinião. Eu acho que não deveríamos incentivar um Magazine Luiza. Eu acho que nós deveríamos incentivar o comércio local. O problema é que precisa ver se nós temos bala na agulha para ter um comércio que venda eletrodomésticos, televisão, tudo mais. Entendi. Entendeu? Algumas coisas não produz, a Magazine supre, né? Mas quando o Magazine não supre, é igual o caso da telefonia, não tem como você não fazer com a Vivo, com a Oi, com a TIM. Entendi. Bacana isso. É uma nova. Estou começando a entender, eu estava com dificuldade de entender isso aí, cara. Agora eu estou começando a entender. Legal. Cobrança, posso te cobrar, por exemplo. Oi, pode falar, desculpa. E aí, nessa parte aí de cadastro de serviços, aí poderia entrar o comércio local? O comércio local pode entrar em tudo. Você pode mandar uma lista. Na verdade, não aparece nessa lista. Uma tela que tem vários serviços, né? Deveria. O Banco Comunitário ele pode mandar ou criar um site, criar um Instagram, criar alguma coisa que tenha a lista dos como é que chama? Dos estabelecimentos conveniados, e desde lá você entrar para comprar, né? Pode ser. Outra coisa que nós estamos fazendo como rede paulista e está expandido para o resto do Brasil é o que a gente chama de e-lojinha, que é uma loja virtual que aceita moeda social. Então, você compra lá, seleciona o produto, todo mundo cadastrado, tanto cliente como vendedor, e você paga em moeda social. E é virtual. Ela está quase fechando, né? Faltam os últimos retoques aí para sair no mercado, e aí isso vai ser impulsionado pelo Banco Comunitário, né? Articulado com os comércios locais. Vai ser um negócio bem legal também. O Hamilton, uma coisa para ficar para o nosso público aí. A moeda social de um local não serve em outro local. São moedas diferentes, né? Exato. Elas
elas têm uma restrição legal, né? Elas não podem circular para um público maior de 65 mil, né? Mas, como é um arranjo de pagamento, a gente dá um jeito, né? A gente, por exemplo, se você tiver uma conta agora, né? Nós estamos funcionando, fazendo uma espécie de, como é que chama isso? De incubação de banco, né? Então, uma das coisas que a gente faz é abrir a conta de um banco nosso, um banco incubador, para um banco que está sendo criado. Mas a conta está atrelada a esse banco primeiro, ao banco mãe, vamos dizer assim, né? E eles podem fazer pagamentos, eles fazem pagamentos de fato, né? Lá naquela região, nesse banco local. Então, sendo assim, posso te mandar você abre a conta agora, eu te mando uma grana aqui, ou você paga um boleto meu, ou eu posso fazer uma cobrança, por exemplo, para você me pagar um dinheiro que você me deve. Enfim, posso fazer o que eu quiser fazer. Aqui, ó. Isso aqui é cobrança. Então, eu escrevo aqui o número de telefone de quem eu quero cobrar, o número da conta corrente é o número de telefone. Que é muito interessante, né? E tem um sistema de segurança, seu e-dinheiro nunca foi hackeado. Nunca foi hackeado. Claro que ele sofreu atentados, né? Mas isso aí é parecido com o Pix. Não. Não. Tá no Pix, então você tem um ataque de raiva aí. Eu vou explicar o que é o Pix e eu vou explicar o que é dinheiro. E dinheiro é um clube, certo? Que você faz transferência dentro do sistema, dentro do clube, entre as pessoas que estão afiliadas ao clube, tá certo? Sim. O Pix não. O Pix é um grande clube nacional, bancado pelo Banco Central, é um aplicativo do Banco Central, que, teoricamente, permite fazer as transferências, transações bancárias, né? Pagamentos, transferências. Na verdade, o Pix, o que ele faz é uma transferência de dinheiro. É isso que faz. Não faz mais nada. Certo? E você, o que faz é isso. Você transfere dinheiro de uma pessoa para outra. O que o Pix ficou conhecido, vamos dizer assim, é porque ele não tem taxa. Só que também não é verdade. Entre empresas você tem taxas, e não são baixas, né? Quando você faz transferência de uma empresa para outra. A tendência, se eu entendo um pouco de mercado financeiro, é o Pix começar a cobrar a grana. Então, a gente vê aqui notícia quente de ontem, antes de ontem, né? Alguma empresa, que eu não sei qual, né? Sofreu um atentado, roubaram os dados, não sei o quê. O que isso tem no fundo disso? Tem como é que fala? A ameaça de que isso é vulnerável e de que nós vamos ter que cobrar uma taxa para tornar os sistemas mais seguros. Porque, senão, infelizmente, né, nós corremos o risco de... É isso que acontece. Mais ou menos parecido com a mesma coisa que você contratar uma milícia para defender a sua rua, né? Primeiro faz o atentado, depois contrata a milícia. Ou seguro do automóvel. Uma vez eu fui conversar com um cara que ele trabalhava com logística de caminhão. Ele falava que os seguros de vida eram calibrados. O seguro de automóvel, seguro de roubo, eram calibrados pelo próprio mercado de seguros. Quando baixava muito assalto em estrada e tal, eles faziam uma intervenção no meio da estrada para poder garantir que não baixasse essa cota. Porque, senão, se baixa muito, o que acontece? As pessoas deixam de contratar o seguro. Né? É verdade. Então, e eu não estou falando o que eu acho, eu estou falando de um cara que trabalha no setor, que disse, se baixar o número de assaltos nas estradas, a gente intervém e aumenta. Negócio impressionante. Né? Esse é o capitalismo, né? Você tem que criar necessidade para poder oferecer a solução. É igual o caso do hacker, né? Exatamente. O hacker ou aquele cara que inventa o vírus, né? Eu recebi e-mails dizendo, o teu e-mail está totalmente bloqueado, nós sabemos tudo de você, você tem que botar Bitcoin, não sei aonde, né? Você falou das moedas sociais. O Brasil tinha muitas moedas sociais. Cada banco comunitário pode emitir a sua própria moeda social, né? E isso é muito interessante para os comércios locais. Falta as pessoas terem consciência da vantagem que isso tem para que elas mesmas controlem tudo isso.
É isso que O falta. Hamilton, Diga eu lá. fiquei curiosa, você que é também da área aí, né? Das artes e tal. Como é que se dá assim, o desenvolvimento conceitual dessas moedas? Assim, parte de nome, imagem. Você tem condição de falar um pouquinho sobre isso? Sim. Eu não entendi direito o que você falou. Repete para mim, por favor. Eu fiquei curiosa quando eu vi, né, que a moeda social também pode ser impressa e tal, e que tem algumas moedas que têm imagem de pessoas, provavelmente alguém importante na comunidade, né? Os nomes criados das moedas, como que se mobiliza as pessoas para criar essa imagem Interessante pergunta. desse... Muito interessante. Legal. Então, a gente propõe, dentro da formação que a gente dá para banco comunitário, né, que a comunidade decida sobre o nome e o nome da moeda, o nome do banco e tudo mais, né? E aí, a partir disso, por exemplo, a gente faz um concurso, né? Concurso de nome, um concurso de imagem. Então, eu acompanhei muito próximo um banco que foi criado lá no Rio Grande do Norte, numa reserva natural, ambiental, que chama Ponta do Tubarão. E aí eles fizeram um concurso muito legal, definiram o nome do banco, depois definiram o nome da moeda, e aí fizeram o concurso, uma parte da comunidade participou, não é toda a comunidade que participa, e eles fazem uma proposta. Quem manja mais ou menos tem que ter uma justificativa, né, de por que aquele nome, o que isso tem a ver com toda a história que foi explicada, né, sobre o banco, sobre a comunidade e tal, e aí é construído e votado, aí tem uma votação. Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque é a comunidade se apropriando do banco a partir do seu nome, a partir da definição do seu perfil, né? Isso é muito interessante. Banco que não faz isso não tem capilaridade. É uma estratégia de comunicação, mas não só de comunicação. É uma estratégia de agrupamento das pessoas. Isso não quer dizer que o banco não precise de uma assessoria de comunicação. Isso é outra história, né? Assessoria de comunicação todo mundo precisa, né? O Hamilton, mundo... nós moramos aqui em Juiz de Fora e a nossa moeda aqui eu vou propor que ela chame juízo. É o que mais falta no Brasil, é juízo, né? A nossa moeda aqui vai chamar juízo. Eu tô com juízo lá no banco. Tá sobrando juízo, né? Juízo. É isso. Não, aí. mas faz o concurso. Aí você pode propor, né? Eu vou propor que ela chame juízo, que eu achei um nome extremamente sugestivo, né? Juízo para gastar, juízo para administrar, juízo para ganhar, juízo para não se corromper e tirar essa ideia inicial que você falou aí, né? Que você chamou de um lucro, né? Que é tudo aquilo que é acima da necessidade de sobrevivência do individual ou do próprio sistema e que fica acumulado a favor de um que entra num sistema financeiro e fica girando e começa a faltar a ele e gera escassez. E o mais engraçado é que você pode notar o seguinte, o capitalismo ele tem sempre crises, porque a crise gera escassez, né? E quando ele gera escassez, o que ele está fazendo? Ele está gerando necessidade, ele está mexendo com aquilo que é básico. Você não vai poder ter carro, você não vai poder trocar o pneu do seu carro. Né? Você vai querer amanhã e viajar, você não vai poder viajar, porque nós estamos em crise. Aí você começa a aderir a uma série de coisas do sistema. Né? Uma vez minha mulher me perguntou, nós éramos casados há bastante tempo, e tinha criança pequena, né? Eu comecei a ir na praia. Ela pegou e virou para mim e falou assim, aqui, por que antes a gente nunca ia na praia e agora a gente vai? Eu falei, por causa de uma coisa chamada cartão de crédito, entendeu? Eu sou um classe média que só comecei a viajar e poder gastar dinheiro porque eu tinha cartão de crédito, tá entendendo? Depois mudou a minha política, eu arrumei outros empregos, melhorou um pouco de vida, mas assim, no início, a gente queria ir numa praia, tinha que ter dinheiro. Tá? Eu nunca tinha que dinheiro, mas eu tinha cartão de crédito. Aí o cartão de crédito, então nós passamos a viajar por causa do cartão de crédito. Entendeu? Quer dizer, no início, em meados do governo do PT, o pessoal ficou muito chateado porque
não sei, pessoas de baixa renda estavam viajando para a Europa. Por quê? Porque a culpa não foi exatamente do sistema. Foi que o sistema financeiro entendeu o seguinte: se eu der crédito para o pequeno, é a única coisa que ele tem. Então, ele segura o crédito dele, me paga com juros e tal, e para ele poder fazer as coisas. E foi a grande descoberta. Eu sei porque eu senti isso na carne, tá entendendo? Você provavelmente sentiu também, porque nenhum de nós aqui nunca foi milionário. Ô, Vanessa, o que está acontecendo com a sua imagem? Você está sem imagem aí. Então, meu celular está descarregando, eu tive que ligar na tomada. Ah, bacana. O Vanessa, nós tomamos 1 hora da vida do Hamilton aqui. Eu gostei demais do programa, tá, Hamilton? Eu achei Eu queria fazer mais uma pergunta. Tá. Pode não, falar, eu vou fazer. Deixar. Fica à vontade, claro, obviamente, mas eu só estou preocupado com o horário Sim, dele, para o programa não ficar muito extenso. Mas diz aí, pode falar, fica à vontade. Você comanda aqui junto comigo. A questão é a seguinte: o que é melhor? Uma comunidade fazer o banco ou por exemplo, um município, uma prefeitura vir ter essa iniciativa de procurar por vocês? Assim, que sentido, por exemplo, uma prefeitura pode se motivar a criar um banco assim, para financiar os projetos que estão constando lá no programa de desenvolvimento da cidade? Como é que isso se dá? Porque, assim, eu fico imaginando que seja muito louvável a comunidade conseguir fazer isso por ela própria. Mas também é uma coisa, assim, 1 em 1000. Porque tem aquela questão, né, da força das pessoas, a não ser que elas são pessoas assim muito sofridas, que estão querendo realmente fazer uma mudança, estão querendo sair daquilo mesmo, e aí vem essa força lá do fundo do poço e faz acontecer, que é geralmente o que acontece dessa forma. Mas se tem uma comunidade mediana que tem um certo conforto, né, que está ali vivendo no básico, mas não se incomoda, eu acho que demora mais esse processo, né? Não. Então, Vou te queria que você explicar. falasse um pouquinho disso. Ótima pergunta. É um grande tema de polêmica, porque o que está crescendo mais no Brasil nesse momento são bancos municipais, não bancos comunitários, né? Algumas prefeituras têm tomado essa iniciativa. Eu vou dizer a minha opinião, que não é verdade absoluta, vai ficar aí para o debate. É o seguinte, e isso eu vi na pele conversando com as comunidades. Por exemplo, programa habitacional. Existe programa habitacional no Brasil? Hoje? Não existe. Existe programa de emprego, de geração de renda, em algum município no Brasil? Também não. Quem pode gerar economia para a comunidade, para resolver o problema imediato dela nesse momento? É a própria comunidade. Quanto tempo vai demorar? Vai demorar o mesmo tempo que elas esperando que caia do céu um governo que resolva esse problema. O mesmo tempo. O mesmo tempo. Sabe por quê? Porque é o tempo delas se mobilizarem, delas deixarem de acreditar que é outro que não elas que vai resolver isso. É o mesmo tempo, gente. Por quê? Porque nós tivemos experiências com muitos governos e os empregos não foram sustentáveis, no sentido de ter continuidade, né? Acabou o governo, acabou o emprego. A economia ela foi sabotada, né, totalmente, e aí você não tinha como se sustentar. Acesso ao crédito também mudou radicalmente, então você tinha antes uma fonte de crédito, hoje não tem mais, justamente porque os bancos estão na mão de pessoas que têm os seus interesses pessoais, em detrimento dos interesses dos demais. E no caso da habitação, mais ainda. Eu estava conversando com uma comunidade lá de Jacareí, falando justamente a questão da... Os caras falaram, não, olha, a gente dá R$40 de reais de prestação da minha casa. Só que essa casa, que era o programa Minha Casa Minha Vida, só essa casa está dependendo do político que disse que não sei o quê, que não sei quanto, eu perdi meu dinheiro, devo dinheiro,
e não tenho casa. Isso é uma lógica que não tem cabimento, uma lógica que não tem sentido e que não tem tempo para acabar. Então, se você me perguntar, falar, não, mas um governo pode fazer. Bom, aí vamos entrar nessa discussão. Algumas prefeituras me perguntaram, vieram falar comigo, bom, quero montar um banco comunitário, o que eu faço? Eu falei, reúne a comunidade. Se você tem lideranças, você teve voto, você teve lideranças que apoiaram você, reúne as lideranças e coloca elas para montar o banco. E você facilita o banco para fazer coisas para a comunidade. Por exemplo, benefício social. Se tem benefício social na cidade, eu dei um cartão social de R$60, R$70, R$80, R$100, R$1.000, não sei quanto. Pega esse dinheiro e canaliza pela moeda social. Usa pela moeda social. Por quê? Com isso, isso sim produz um efeito na comunidade brutal na economia. Maricá teve 15% de ICMS a mais durante a pandemia. Cresceu o ICMS. Por quê? Porque teve uma injeção de dinheiro da prefeitura na comunidade via benefício social através da moeda social. Que isso é a grande diferença. Porque a moeda social obriga você a gastar o dinheiro na comunidade. Então, quando você gasta dinheiro na comunidade, você faz com que a economia emerja ali. Só que, acabou o governo, acontece o quê com o teu banco comunitário? Acaba o banco. Aí se o ele outro estiver cara atrelando entrar, a política, ele pode acabar, né? Ele fala, porque não é uma política de Estado, é uma política de governo. Uhum. Daí o que acontece? Não, aquele governo lá era corrupto, ladrão, safadão, vamos desmontar aquilo lá, porque pobre não precisa disso. Acabou o banco. Entendi. Agora, então, se você faz isso... ela deveria buscar o município para canalizar os recursos que ele tem para dentro dessa moeda social para gerar desenvolvimento próprio local, né? Exatamente. O banco, se você pede se a prefeitura paga IPTU pela moeda social, se ela paga salário moeda social, se ela paga impostos pelo banco comunitário, pronto, você tem um volume de dinheiro brutal através do banco. Às vezes eu acho que eu sou redundante porque eu falo a mesma coisa em vários lugares, eu acho que eu já estou repetindo. Eu sei que eu não repeti para vocês, mas eu vou contar. No caso do PicPay, certo? PicPay era um aplicativo de uns garotos do morro lá de Vitória, do lado do Banco Comunitário Bem, que é um banco famoso, né? Banco comunitário famoso entre os nossos, né? Que foram lá mostrar o aplicativo e tal, foram comprados, né? Teve uma grande empresa que comprou esse aplicativo e virou uma fintech, certo? De pagamento, como meio de pagamento. Eles precisavam crescer como todo mundo precisava crescer. Qual que é a estratégia dessa empresa que comprou o PicPay? Foi falar com o governo do estado de São Paulo e ofereceu para o Banco do Estado de São Paulo que o governo pagasse a merenda escolar durante a pandemia através do PicPay. O que aconteceu? Imediatamente, milhares de pessoas passaram a usar o PicPay. Só que depois da pandemia, acabou a gratuidade e agora eles cobram uma taxa de 6% pelo uso do PicPay. E ele generalizou. Generalizou. Graças a quem? Ao Estado. O PicPay é do Estado? O PicPay é do Estado? Não. Quando acabar o Dória, o contrato vai ser o mesmo? Não. Mas PicPay está aí, firme e forte, ganhando muito dinheiro. Certo? Então, o banco comunitário ele precisa se preservar dessas idas e vindas de governo. Então, o que ele faz negocia com governos, sim, o direito que ele tem de ser um meio de pagamento para a cidade, para o município, certo? E se ele puder canalizar, por exemplo, dinheiro social, renda básica, tudo que ele quiser, pelo banco, bem-vindo seja, mas ele é controlado pela comunidade. Ele tem que ser controlado pela comunidade. Ele não pode ser submisso a um governo, a um Estado, a um partido, a uma igreja, a um clube de futebol, escola de samba ou qualquer coisa que vale.
Ele tem que ser independente. Porque daí você tem condições de falar com qualquer um da comunidade em igualdade de condições, sem o calibre do político no meio, né? Que é uma experiência, infelizmente, porque não, assim, não é uma coisa da teoria, é uma coisa da prática. Nós vivemos num regime clientelista, né? A política é a política de clientelismo, em geral, para tudo, inclusive para políticas públicas, né? Então, nós temos que extirpar isso da prática de uma política comunitária, que aí muda radicalmente a prática do banco, a prática de análise do desenvolvimento, né? Por exemplo, quem define a política de desenvolvimento local do banco comunitário não é a prefeitura, é a comunidade. Isso muda radicalmente, por melhor que seja aquela prefeitura. Porque quem sabe a necessidade da comunidade é a própria comunidade. Sim. Eu, por exemplo, eu fui conversar com uma comunidade que tem um banco comunitário, falei, qual que é a coisa mais importante que vocês gostariam? Assim, arrasadora. Todo mundo, majoritariamente, nós queremos uma UBS aqui. Eu pensava que era qualquer outra coisa, mas era uma UBS. Nossa. Então, por isso, por esse motivo, a direito comunidade... básico, né? Direito básico. Pois é. Aí você começa a falar, você escuta, não, mas é que o prefeito não sei o quê, o deputado não sei quanto, o vereador não sei quanto, que não são, digamos, impulsionadores da solução. Eles são a causa do problema. O prefeito mudou o lugar da UBS, que era mais próximo. E eu falei, bom, então se a gente... Quantas pessoas tem na comunidade? 10 mil pessoas. Falei, então, peraí, quanto que custa uma UBS, o custo mensal de uma UBS mínima? Trabalhando 24 horas por dia. 24 horas, tá? Que não é o que funciona uma UBS normalmente. 200 mil reais. Ok, 200 mil reais. Quanto que dá isso por cada membro da comunidade? Dá 10, 20 reais. Alguém levantou lá e falou, sai mais barato que o Uber que eu pago para ir para a UBS hoje. É verdade. E serve a comunidade toda. Exatamente. Olha aí o dinheiro saindo. Pois é, inteligência popular, gente. E aí o que o prefeito tem a ver com isso? O prefeito tem nada a ver com isso. No melhor dos casos, ele pode ceder o terreno, se a gente conseguir, né? Eu, por exemplo, num banco comunitário que eu trabalhei, a prefeitura cedeu o terreno depois de muita luta, mas cedeu por 2 anos para fazer uma horta. Falei, pô, e depois que eu plantar, tiver árvore, pé de manga, pé de abacate, pé de não sei o quê, a prefeitura vai lá e tira o terreno, transforma aquilo no lixão, como era antes, transforma aquilo como um centro do tráfico. Entendeu? Isso é um absurdo, né? Para isso, a população tem que garantir, na base da luta, que aquele território ninguém mexa. Aí é uma luta. Mas quando você tem, por exemplo, a força de falar assim, não, nós vamos conseguir uma UBS pelos nossos próprios, né, movimentos, a arrecadação de dinheiro e tudo mais, você tem força para reivindicar do prefeito o que ele quiser, o que vocês quiserem, o que a comunidade quiser. E aí muda, as relações sociais, isso relações políticas mudam. Falar, Milton, mas isso é utopia, isso não vai acontecer, porque a população pobre, esquece isso. Quando você tem sangue nos olhos e a faca na caveira, nos dentes, você vai para a luta. Mas quando você estiver convicto, quando a ideia que você está propondo tem a ver com os seus interesses. Nós temos um problema hoje no Brasil. A única solução que a gente está dando para tudo é eleitoral. Isso é um grave erro. É um grave erro. Nós estamos canalizando tudo para um gesto que dura menos de 2 segundos. Vitimizando, né? E condicionando tudo a isso, como se isso fosse a grande solução, e não é a grande solução. E se você chegar lá, o melhor dele, seja ele qual for, ele não é salvador e não vai fazer nada sozinho. Exato. Então, acho que nós temos que inverter essa lógica, porque isso aí acaba que isso é uma participação política, entendeu? Exato. Porque exatamente. Você tem aqui, você deve, obviamente, você conhece o Cortella, né? O Cortella tem um livro que o título dele é assim, Política para não ser idiota. Então ele diz o seguinte, que tudo que é ligado ao id, que é aquela coisa, tem o id, o ego, o superego, né? Tudo que é ligado ao id diz respeito só àquilo que é só você, né? Nos limites do só você só enxerga você. Então ele fala que o idiota, ele não consegue enxergar além do id, né?
Agora, quando o sujeito consegue enxergar além do id, tem o ego e começa a criar filtros para conviver com outras pessoas, ele percebe que os outros têm ids também e têm outras necessidades. Aí ele começa a fazer política, ele vai viver na polis, entendeu? Então, a polis é significado de política. Então, política que a gente aqui entende no Brasil aqui é a política partidária, que é péssima, que é comprada, que é cheia de grupelhos, tem gente que faz trajetórias políticas aí enormes, prejudicando uma porção de pessoas, tem que fazer acordos, tem que ter um estômago danado, e isso aí não. Ainda que, como você falou, ainda que você consiga o terreno de uma prefeitura, de um determinado prefeito, de um outro determinado prefeito, você consiga uma horta, do outro, não interessa, o político, ele só serviu como meio, ele foi uma espécie de moeda, né? Só serviu como meio. E a sua prática, porque você falou uma outra coisa muito importante aqui, a política, a pessoa que vive naquela localidade, ela conhece a necessidade daquela localidade. Vamos fabricar isso assim, porque lá no Nordeste estão fabricando, mas nós precisamos disso aqui, é a nossa prioridade, é o que nós mais temos aqui, né? O que nós precisamos, o que nós temos, né? Por exemplo, minha cidade interiorana, uma cidade que no passado foi a cidade do café, zona da mata. Agora a mata já foi embora. Quais são as nossas necessidades? O que nós temos aqui para oferecer? Você é de onde? Você é de Santos? Não, sou de São Paulo. Sou de São Paulo mesmo. São Paulo mesmo, né? Nós fizemos, eu e a Vanessa, fizemos uma entrevista com o pessoal de Santos e ficamos, assim, achando maravilhosas as atividades que eles têm lá, né, Vanessa? Foi um negócio muito bacana. E eu considero que esse programa aqui foi um marco de evolução das nossas ideias aqui. Eu sempre falo com a Vanessa já sabe essas coisas, eu estou aprendendo, sabe? Estou aprendendo. A gente também aprende. Claro, todo mundo aprende, mas eu estou aprendendo um pouco mais porque você, Vanessa, você milita há muito tempo nessa área, você cria fóruns, você chama a gente, né? Nós vamos participar de um fórum agora muito importante. Depois a gente até vê uma maneira de te convidar aí para você ver alguma coisa, até participar, dar ideia para a gente levar para lá também. Eu e ela vamos participar. Aqui na nossa cidade, o pessoal, principalmente a prefeitura, está fomentando muito a criação de arranjo produtivo local. Muito legal. Já fizeram com o pessoal. Primeiro foi o da cerveja artesanal, né? Que é até reconhecido pelo Estado. E agora eles estão formalizando o da área têxtil, porque na nossa cidade também tem muitas fábricas. A Juiz de Fora já foi, inclusive, tem tradição nessa área, né, Vanessa? Né? Nós tínhamos uma rua aqui em Juiz de Fora que tinha várias lojas de várias fábricas, uma atrás da outra. E isso acabou de repente. Esse arranjo produtivo está sendo promovido pela prefeitura? Eles estão apoiando. Está sendo incentivado, né? Incentivado. E quem que está organizando? Então, pelo que eu sei, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Inovação e Sustentabilidade. De Juiz de Fora. E, inclusive, a economia solidária ganhou espaço também na cidade. Também já fizeram um movimento de formalizar, criar, né, meios da economia solidária, ter mais dignidade na cidade. Legal. Nós nunca tivemos aqui, nós nunca tivemos uma administração do PT aqui. Nossas administrações aqui sempre foram PMDB, PSDB, entre outros. O PT nunca foi governo aqui. E então não existe uma tradição de uma estrutura como a do PD. E a nossa atual prefeita aqui é uma pessoa que veio da universidade, é uma pessoa ilustrada, muito ilustrada, foi uma boa administradora como reitora, foi reitora 2 vezes. Eu não estou puxando o saco dela, não estou falando nada a favor dela, nem estou fazendo nenhum tipo de campanha. Estou falando uma realidade. Então, a gente tem uma crença de que ela vai fazer boas intervenções e vai ajudar essas aí. Mas eu concordo com você, Hamilton, de que o ideal é que não fosse essa administração que tomasse a frente dessas coisas, que fosse a comunidade, né? Então, que esse programa aqui sirva para as pessoas pensarem o seguinte: por mais que essa administração vai incentivar, vai facilitar e vai até protagonizar, o ideal seria que os protagonistas fossem os cidadãos daqui mesmo, com as suas ideias próprias, pesquisando aquilo que querem, até para que a gente possa ultrapassar as administrações e fazer a política adequada, não a política partidária, né?
Vanessa, eu estou pensando em encaminhar para o final aqui, porque senão nós vamos gastar muito, eu vou ficar devendo socialmente muitas moedas ao meu amigo, nosso amigo Hamilton. Eu não vou cobrar nada, nem em moeda social, nem em real, não tem Nem problema. real, nem em juízo, né? Nem juízo, que é o que te falta. O que te falta é juízo. Viu? É exatamente isso. Quando o camarada aqui de Ponte Cassino falou, estou sem juízo. Estou sem juízo, agora não estou podendo. Tá Com certo. certeza. Vanessa, então eu vou pedir para você fazer a sua introdução final. Passamos a palavra ao Hamilton para ele finalizar e eu fecho o programa. Fique à vontade. Muito obrigada aí, José, Hamilton também. Fiquei aqui pensando, né, como fala final, reflexão final, que talvez esse tipo de conhecimento deveria chegar nas universidades, dentro de empresa júnior, de universidade, porque são pessoas que estão ali fazendo uma formação até política mesmo, né? E que poderia começar pelos jovens, né? Por essas pessoas que estão com sangue no olho para sair e fazer uma coisa diferente, né? Então, tem, por exemplo, o pessoal da cultura fica assim, mas a gente não tem um profissional, por exemplo, da contabilidade que sabe falar sobre a questão dos impostos para a cultura, né? Sabe converter aquilo para a cultura. Então, talvez a gente mexer na base da formação mesmo, né? Porque tem muita coisa que já está bem desatualizada que a gente fica aprendendo, né? Que já poderia estar em novas versões. E aí, um conhecimento como esse, na mão de um jovem, né, assim, que está sentado ali para se dedicar a alguma coisa, estudar mesmo e implantar, acho que faria toda a diferença. Eu acredito, assim, que essa geração que está vindo, ela já está vindo mais com esse espírito de coletividade, né? E está vendo necessidade nisso, né? Mas que a gente está num mundo sem fronteira, né? Pelas redes. Então, caberia o investimento, assim, de levar esse conhecimento na fonte, né? E pensar um meio de educar essas pessoas. Então, como é que se faz isso? Né? Começa lá pela empresa júnior, não sei. Né? Porque eles também têm uma filosofia de não ter lucro. Eles convertem o dinheiro da empresa para investir na própria empresa, né? Na formação deles, nos recursos para dentro da empresa. Então, tem uma coisa alinhada, e eu estou falando isso porque eu fui fundadora de uma empresa júnior. Não cheguei à parte operacional, que eu formei, né? Mas toda a idealização, toda a mobilização, tudo que eu podia deixar para a faculdade, eu deixei. Né? E essa empresa já tem uns 13, 14 anos rodando aí. Então, eu acho que poderia ser uma luz aí para vir dessa comunidade. Esse movimento e pegar na cidade, pegar e aumentar essa dimensão. Né? É a reflexão que eu faço. Muito obrigada. Bom, eu tenho pouca coisa para falar, acho que vocês falaram bastante coisa importante, a última fala do Zé e agora da Vanessa. Eu tenho a agradecer a oportunidade, mais um espaço para falar sobre essa questão, de jogar uma luz e também jogar um monte de informação que pode ser assimilada para a gente começar a pensar de uma forma diferente e de forma estruturada, porque a gente, na verdade, está todo mundo querendo isso, mas a gente não consegue muito o caminho para fazer isso. Eu acho que o agrupamento comunitário ele pode ser uma forma, né? Ele dialoga com orçamento participativo, ele dialoga até com representação política que for, mas com o povo organizado, né? Eu sempre digo, não existe governo bom nem ruim, existe povo mais ou menos organizado. Eu acho que é isso que o Banco Comunitário sugere, né? E a economia solidária também, que é uma espécie de autogoverno. Né? Se a gente consegue amadurecer isso pouco a pouco, a gente vai começar a construir uma cidadania diferente no país. Eu acho que a gente precisa.
Então, acho que a essência é essa. Me coloco à disposição para esquentar aí mais debates, né? Tudo que vocês quiserem, convido vocês a entrar em contato com a gente, da Rede Paulista de Bancos Comunitários. A gente tem um site que é paulista.redebancos, não, é redebancos.com, desculpa, esse é o site. E esse site pode dar informação sobre bancos comunitários, sobre a rede, sobre o e-dinheiro, tudo isso. E, fora isso, os contatos que a gente tem para mais oportunidades, sempre disposto aí a colaborar com vocês, né? E eu espero que, em breve, Juiz de Fora tenha muito juízo, certo? E tenha um banco comunitário. Bacana. Ô, Hamilton, bacana essa ideia do juiz aqui, eu gostei muito dela. Vamos ver se a turma aqui aceita, né? Mas eu achei bacana. Eu espero aqui que o nosso internauta que esteja assistindo, principalmente as pessoas aqui da minha cidade, desculpa que seu telefone, não vou lá desligar, não. Mas principalmente as pessoas aqui da nossa cidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora sempre foi uma cidade que produziu muitas coisas diferentes, ela sempre teve insumos. Ela já foi, inclusive, chamada Manchester Mineira, por causa da conotação industrial, né, do estilo, né? Mas isso se perdeu no tempo, né? A gente fica entre polos muito grandes, muito voluptuosos, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas, se você prestar atenção, assim, cidades como Taubaté, que estão coladas em São Paulo, e cidades como, de repente, outras que estão coladas a grandes centros, conseguem desenvolver. Por quê? Porque elas admitem que tem um valor local e pensam assim, o que eu preciso fazer para estar prestando daquilo que eu sei? Então, eu acho que o que o Hamilton trouxe aqui para nós hoje é uma aula de política, uma aula de entendimento do que fazer política. Nós temos uma visão de política muito errada, entendeu? Eu próprio acho que o Estado tem que fazer, tem que acontecer. Não resta dúvida que o Estado ele tem que ser um gestor, um gerente. Esse negócio de Estado mínimo está errado, porque quando ele é mínimo para o povo, ele é máximo para alguém que tem muito dinheiro. Então, essa história de Estado mínimo é mentira. Isso aí é politicamente inviável. Agora, a questão é a seguinte, o Estado pode ser gestor, mas se o Estado for gestor com pessoas que ficam sendo arrastadas como bonde, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que ser protagonistas, né? E palavras assim de força, assim como o Hamilton, que é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conversar com ele antes do programa aqui, vi que ele tem ideias próprias, ele não está preso a uma ideologia, a um partido, a um viés, ele está pensando, né? E nisso ele é muito parecido com a Vanessa. A Vanessa põe o pé no campo, vai resolver, não quer saber se a coisa é A, B ou C. Eu acho que é isso que nós estamos precisando. Precisamos saber qual que é a nossa necessidade, saber quais são os caminhos. O Hamilton está aí, se a gente precisasse, se houver muita pergunta, muita colocação, a gente vai fazer pergunta para ele, nós podemos fazer um outro programa só com as perguntas das pessoas, das necessidades, podemos fazer consultas, e fica esse programa aí aberto. Eu agradeço mais uma vez a presença dele aqui, agradeço a presença da minha partner aqui, a Vanessa, que está sempre nos ilustrando. Vou terminar o programa só porque eu preciso de liberar o nosso amigo Hamilton, porque ele precisa de ganhar alguns Paulos Freires e nós precisamos de ganhar alguns juízos. Tá bom? É isso aí. Falou, tudo de bom, querido. gente. Obrigado aí. Tudo de bom. Um grande abraço aí para vocês. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.